aqui é a página inicial do Bootstrap, tá? Você só escreve Bootstrap e já vai aparecer. A gente vai aqui em Get Started. E aqui eu inicio com uma exclamação, né? Aperto nesse primeiro aqui, Enter, já aparece. Aqui no title eu coloco aqui Bootstrap. Esse title aqui, ele aparece tipo nesse nomezinho aqui da aba, tá? Aqui eu mudo para PTBR, né? Pela nossa língua. Tá. Aqui no Bootstrap, a gente tem esse início rápido. Aqui tem esse link aqui CSS, tá? Que ele já vai deixar o mínimo de conteúdo CSS do próprio Bootstrap, tá? De estilo, de imagem, essas coisas. A gente copia ele e adiciona aqui no head, né? Aqui em cima, tá? A gente copia também esse link aqui, esse script, tá? Do JavaScript. Porque, por exemplo, ele tem algumas animações, tipo um pop-up, por exemplo, de passar para outra página, tal. Aí o JavaScript serve basicamente para isso. O JavaScript a gente coloca dentro do body aqui, tá? A gente vai fazer uma página, uma outra página. Vocês vão ver que é muito mais rápido, muito mais produtivo fazer com Bootstrap, tá? Mas para fazer uma página completa mesmo, assim, mais para produção, a gente não vai usar só Bootstrap, né? Por causa que pode ter coisa bem específica que tem que estilizar mesmo. Mas a gente vai ter um header, tá? E atenção também para as tags semânticas, né? A gente vai ter duas sections, tá? Essa primeira aqui e aqui. Tá, vai ser basicamente isso. Vou só iniciar um localhost aqui, só pra gente ver o que tá acontecendo. Tá, por enquanto a gente só tem uma página em branco, né? Aqui no Bootstrap a gente tem uma coisa chamada aqui grid, tá? Grid do Bootstrap. Ele é bem importante. Eu vou mostrar isso aqui logo no início, tá? Que é pra gente entender mais ou menos o funcionamento dos componentes, tá? Em questão de coluna, de linhas e tal. Tá. Por enquanto eu vou deixar isso aqui comentado, que a gente vai ver depois. Eu vou colocar aqui uma div normal. E dentro dessa div eu vou passar uma classe e escrever container nela. Esse container aqui, esse nome, ele já é do próprio Bootstrap, tá? É um nome já padrão. O que esse container faz? Ele, tipo que a linha, ele vai deixar o conteúdo centralizado, tá? No meio da página. Eu coloquei esse lorem aqui, tá? Esse lorem ele já cria um texto aleatório, tá? Se a gente for ver aqui em inspecionar a página, aqui ele já tem a div container, tá? A div container que a gente fez. Ele já tem as margens automáticas, tá? Que é esse meio que esse laranjado aqui das laterais, tá? Tá, ele deixa o conteúdo centralizado. E já ganha muito tempo fazendo isso, porque alinhar com CSS é muito chato. Tá. Nesse container ele tem um outro também chamado container fluid. O que ele vai fazer? Ele vai basicamente, o container vai ocupar 100% da página. Tá vendo que o conteúdo foi totalmente para a lateral, tá? Tá ocupando totalmente a lateral. Aqui tá esse espaço em branco porque essa palavra aqui ela não caberia nesse espaço, né? Ela é completa, aí ele quebrou a linha e passou para cá. Mas ele vai ocupar todo espaço. E também quando a gente puxa aqui para ficar, né, por exemplo, em tamanho de um celular, né? Celular nosso.
ele já ocupa também 100% da largura da página, tá? Assim a gente vai redimensionando. Vai ficar bem zoado assim, mas é por causa do Pop OS mesmo, tá? Quando arrasta assim. Tá, mas por agora a gente vai usar só o container, que ele vai deixar já a margem automatizada. Tá. Existe também vou apagar esse texto. Existe uma outra coisa também do CSS chamada de linha e coluna, tá? Eu vou criar uma div dentro do container, tá? Para ficar centralizado. Eu vou passar aqui como atributo essa classe e escrever row, tá? De coluna. Eu criei só uma coluna, tá? Só imagina aqui uma coluna, ou quer dizer uma linha. Imagina só uma linha aqui completa, tá? E essa linha ela não pode ficar sozinha, tá? Então a gente cria uma outra div dentro dessa linha. A gente passa class e escreve call de coluna, tá? E aqui dentro eu vou colocar um texto, tá? Só pra gente ver o que está acontecendo. E aqui ele continua a mesma coisa, né? Ocupando a largura do container, né, que a gente fez, tá? Mas por que isso? Existe uma coisa chamada, aqui nas colunas do Bootstrap, ele é dividido em 12 colunas, tá? Por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, é 12 colunas. Aqui dentro desse container ele tem 12 colunas, tá? Se a gente quiser ter duas colunas, por exemplo, quiser dividir esse texto em duas colunas, quer dizer, se a gente quiser ter uma outra coluna, ele dessas 12, ele vai ter 6 colunas para cada, tá? Eu vou criar uma outra coluna nele aqui, tá? Agora eu tenho dois textos, né? E cada um em uma coluna, tá? De 12 colunas, cada uma está ocupando 6 dessas colunas, tá? E são duas, tá? São duas colunas aqui, tá? E assim vai indo. Se eu quiser mais uma coluna, ele vai dividir em 3, tá? Dessas 12 colunas, agora eu estou usando 4 de cada, né? Tipo, 12 dividido por 4 eu tenho 3, tá? E quando eu só tinha duas, vocês imaginam 12 dividido por 6, eu tenho duas colunas, tá? Tá. Mas por exemplo, aqui eu quero uma coluna maior. O que eu faço? Eu coloco esse traço aqui e coloco, por exemplo, que ela vai ocupar 3. Tá? Eu quero essa coluna aqui do meio maior. Tá, essa coluna lateral aqui, essa primeira vai ter 3 de espaço, vai estar ocupando 3 colunas de 12. Tá? Essa aqui do meio eu quero ela maior, que vai ser o conteúdo central. Eu coloco col traço 6. Tá maior aqui. E só sobrou 3 para outra, né? Mas a gente já especifica aqui 3 também para não ter erro mesmo, tá? É bom especificar. Cada um tem 3 colunas. Essa aqui vai estar usando 6 colunas, tá? De 12. Essa vai estar usando 3 colunas de 12. E essa vai estar usando 3 colunas de 12, né? E somando elas, o total de 12 colunas, tá? Não existe mais que isso. São 12 colunas, tá? Só queria mostrar isso mesmo de início para a gente entender os componentes do Bootstrap mesmo, tá? Que eles vão facilitar muito. Então tá. Voltando aqui. Vou retirar o comentário que eu criei, né? E vamos criar uma navbar. Dentro do header, na primeira aula que eu mostrei, a gente deixa semântico, né? Tem um header, dentro a gente coloca tag nav, tá? No Bootstrap ele já tem um componente já praticamente pronto, tá? A gente procurar aqui em componentes e navbar, já vai ter uma aqui
Por exemplo, esse aqui já vai ter já pronto. Vai ser exatamente isso que a gente vai ver. Vou criar um exemplo, vou pegar um exemplo mais simples aqui. Vou pegar esse, tá? Só para mostrar mesmo. Eu copiei e colo aqui. Copiei e colei. Aqui ele já está posicionado na esquerda, né? E vocês podem ver que já tem um background aqui bem sutil, tá? Já automático. Por exemplo, se a gente quiser alterar a cor dele, a gente coloca aqui. Ah, e essas cores também, eles já tem uma cor padrão, tá? Cores já com nome padrão também. Por exemplo, o Warning aqui, a gente pode pôr. Fica esse amarelo, tá? Dark também, fica preto, tá? Mas por enquanto a gente vai usar só esse exemplo mesmo, tá? E vocês lembram que na outra aula a gente tinha mais conteúdo aqui, né, pra direita. Tinha uma logo aqui também, que a gente vai criar agora, tá? A gente passa aqui dentro dessa div, tá? Essa primeira div aqui. A gente pode colocar uma tag de imagem, né? img, e a gente passa o source dela, né? O caminho. E a gente pode, deixa eu só aumentar a tela aqui. E a gente pode passar o caminho da imagem. Eu vou pegar uma aqui que eu estava fazendo só para aqui. Eu vou usar a API do Unsplash, tá? Porque ele vai colocar a imagem automaticamente aqui. Passo aqui. Nossa, a indentação tá muito ruim aqui. Aí aqui eu só vou alterar o tamanho para a imagem não ficar gigante, né? Vou colocar 50 pixels por 50. Tá? E ele é uma imagem. Tá? Ficou aqui na esquerda, né? Porém, ele ficou aqui a imagem na esquerda e o nome na direita, né? Porque se a gente for inspecionar, ele tá com space between aqui, tá? Ele tá com essa propriedade aqui do CSS já automática. E o que essa propriedade faz? Ela tipo deixa o conteúdo nos cantos, né? Por exemplo, e com espaço no meio. Como a gente só tem dois conteúdos aqui, nessa imagem e o nome, vai ficar cada um lado, tá? Então a gente pode adicionar mais coisa. Ou melhor, vou deixar só o texto mesmo, tá? Só o nome. E aqui a gente pode colocar aqui struct. Mas é só para entender isso mesmo, tá? O funcionamento vai ser a mesma da aula passada, tá? Se a gente colocar mais conteúdo, ele vai ficar à direita aqui. Só que tem que ser em outra div, né? Tem que estar dentro de outra div, ele vai ficar aqui na direita. Tá, agora que a gente já fez a navbar, a gente pode colocar uma section. Agora, na maioria dos sites, eles têm uns cards, por exemplo, pode mostrar uma pessoa, pode mostrar a imagem de algum produto, né? O Bootstrap já tem os prontos também. Por exemplo, esses cards aqui. Se a gente copiar aqui, tá? Esse aqui é o padrão, tá? A gente só copia aqui, tá? E a gente quer o que? Eu vou querer uma linha de card, tá? Uma linha. E nessa linha eu vou querer 3 cards, tá? 3 cards. Então, eu vou criar. Tem um jeito aqui do VS Code, que se eu escrever, por exemplo, e vão estar dentro de um container também, tá? Que vai ficar centralizado. Tem esse modo de escrever aqui, se eu coloco um ponto, passo o sinal de maior que, tá? Escrevo de novo, ponto .row, tá? Vai ter um container, dentro do container vai ter uma linha, e dentro dessa linha vai ter uma coluna, tá? Aí ele já faz isso de automático, tá?
É só uma curiosidade mesmo. Tá. Aqui eu passo o que eu copiei, né? Tá, o cardzinho. Tá, vamos ver como é que ficou. Tá aqui um card, né? Porém, aqui ele não tem nenhuma imagem, né? Deixa eu pegar esse mesmo... Ah, tá. Deixa eu pegar aquele mesmo link lá, só para exemplo mesmo. Eu colo aqui. Deixa eu alterar o tamanho dele para... Vamos pôr aqui 400 por 300. Aqui. O cardzinho fica desse jeito. Mas só tem um, né? Aqui eu vou passar... Eu vou querer outra coluna, né? Vou querer 3 cards. Então eu copio a coluna também dentro dessa linha. Tá? Eu pego a coluna e esse cardzinho aqui, eu só copio e colo. Aqui eu vou mudar só o nome mesmo para pegar uma imagem diferente. Esse aqui vocês não se preocupam não, que só uma coisa de imagem mesmo, tá? Tá, aqui a gente tem uma linha com 3 colunas, tá? Porque eu coloquei 3 colunas, né, basicamente, com 3 cards. Porém, como eu falei, a gente pode especificar aqui, né? Coluna, ele vai estar ocupando... eu vou querer 3 colunas, né? Então eu faço 12 dividido por 3 dá 4, né? Então eu passo aqui só para deixar bem explícito, tá? Que eu vou estar ocupando 4 de 12 colunas, tá? Cada cardzinho vai estar ocupando 4. Não muda nada, né? Mas só para mostrar isso. Também ele pode ser estilizado, esses cardzinhos aqui. Deixa eu deixar lado a lado só pra... Não, vou deixar assim mesmo. Tá. Eles podem ser personalizados. Por exemplo, se eu passar aqui... Vamos ver... Por exemplo, se eu quero alinhar esse título aqui, tá? Que ele tá na lateral. Tá aqui, card title, né? Eu vou alterar o primeiro. Eu posso pôr um text center. E ficou aqui centralizado, tá? Centralizado. Posso fazer a mesma coisa nas outras, tá? Mas só pra mostrar isso mesmo que tem. Tá? Aqui eu posso mudar a cor do botão também. Tá? Por exemplo, dark aqui. São coisas já prontas, tá? Do próprio CSS. Mas não... Ele é personalizável, mas não muito, tá? Mas já... A estrutura dele já está pronta, tá? Isso ganha muito tempo. Muito. Facilita demais. Eu vou só tirar esse espaço aqui entre eles, tá? Eu posso só remover esse estilo aqui. Só remover mesmo, só para ficar mais centralizado, tá? Mais próximos aqui. Tá. Eu vou criar aqui... deixa eu ver. Ainda dentro do container eu posso criar um H3 só para deixar mais claro aqui o que cada coisa é. Esse aqui vai ser os cards, tá? Eu posso colocar ele... Opa, aqui eu crio uma classe. Vai ser um container, tá? Para ficar centralizado. E passo text center, tá? Para ficar centralizado. Tá vendo? Aí cards ficou bem aqui no meio do conteúdo. Se eu vou ver inspecionar de novo do Chrome. Se eu passar aqui, vocês podem ver aqui o H3, né, que eu criei. E aqui são os cards, tá? Cada um já tem um padding já feito, já bem certinho cada um. Tá? Já tem aqui o container, né, dele, do header. Agora vamos criar um carrossel, tá? Deixa eu só...
deixar assim. Eu tirar esse inspecionar para não ficar incomodando. Tá, outra coisa também que ele tem é um carrossel. Por exemplo, algum site ele pode ter que mostrar um slide de imagens, né? Tem aí, tipo, por exemplo, passar para uma imagem, se você quiser mostrar. Tem também como fazer carrossel, tá? E é basicamente isso, tá? Você olha aqui, você vê um que você gostar, tá? Por exemplo, esse aqui tá bem bonito, né? Vamos copiar ele. A gente faz basicamente a mesma coisa. Só deixar em full page aqui para ficar melhor. Dentro de section, a gente cria um container, né, para ele ficar centralizado. A gente cria uma linha, que eu só vou querer uma linha, né? Só vou querer uma linha, né? Esse carrossel. E eu vou querer ele ocupando todas as colunas, né? Eu quero ele completo. Aí a gente passa assim. Esqueci do ponto aqui. Só arrumar essa div aqui. Class call 12. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Só me interromper que eu respondo. Tá. E aqui a gente cola, basicamente. Ele não vai estar mostrando nada porque não tem nenhuma imagem ainda, tá? Tá aqui. Não tem nenhuma imagem ainda. Deixa eu copiar esse link só para visualização mesmo, tá? De como tá ficando. Eu copio aqui, eu colo nesse source, né, da imagem. Aqui o caminho. Eu vou querer uma imagem grande, então eu posso. Isso aqui é só mesmo, como eu já falei, do Unsplash, tá? Esse link aqui. Mas pode ser um caminho de imagem normal mesmo, igual eu fiz lá da aula passada. Passar, por exemplo, aqui logo.png e tal, tá? Isso aqui é só para agilizar. E uma curiosidade também, tá? Que é isso aqui eu achei bem legal de poder das imagens aparecer assim, eu resolvi trazer pra cá. A gente pode colocar aqui, vamos pegar uma imagem vermelha, né? Qualquer imagem vermelha, azul. Nossa, meu notebook tá muito lento. Tá, e aqui criou o carrossel, né? Aí, muito simples. Aqui ficou bem colado o conteúdo, né? A gente pode separar ele aqui no próprio, deixa eu ver, aqui nesse próprio container mesmo, né? Que esse container está agrupando todo esse bloco aqui, que é esse carrossel, né? Ele está agrupando tudo isso, então a gente coloca nele mesmo. A gente pode colocar um margem Y, né? Margem só no eixo Y, né? Em cima e embaixo. A gente pode pôr MY-5. Aí, tá vendo que separou aqui o conteúdo. Aqui em cima e embaixo tem 5 de margem aqui também, tá? Para não ficar colado e ficar melhor para visualização, né? E aqui pode passar, né? Tal, as imagens. Tá. Bom, eu acho que na aula de hoje eu ia falar mesmo basicamente isso, só apresentando mesmo o Bootstrap, tá? Como ele funciona. Eu mostrei lá no início o grid, tá? O grid, de como funcionam as linhas, as colunas, né? O funcionamento delas. Por exemplo, aqui nos cards eu criei uma linha com 3 colunas, né? Aí para se passar como argumento lá, né? Aqui em call, coloquei call 4, né? Ele vai estar ocupando 4 colunas cada card. Só você fazer uma divisão mesmo, né? Eu tenho 12 colunas, eu quero 3 cards,
você passa 12 dividido por 3 dá 4, tá? Aí basicamente isso. Aqui nesse carrossel ele vai estar usando totalmente a largura, né, do container, que é 12, né? Os 12 espaços mesmo, tá? Aí outra coisa também, por exemplo, quando eu tô dentro, igual na outra aula que eu falei para imaginar uma caixa, né? Quando eu não passei quando eu não passo o container, né, que ele já faz essa margem automática aqui, vocês podem ver que tá tudo bem alinhadinho, porque o container já é padrão, tá? Já dá essa margem padrão aqui. Se eu não passo ele, ele vai estar ocupando totalmente a largura aqui, tá? Porque não vai ter nada, ele vai... Aí a caixa é a página, tá? Ela completa aqui, essa largura completa, tá? Porém, quando eu coloco um container, vocês imaginem que a caixa se reduz a ele, tá? O container fica sendo a página, tá? E ele vai ter 12 colunas também, tá? E essas 12 colunas podem ser usadas, tá? E se eu tiver ainda um outro container dentro desse container, ele também vai ter 12 colunas, tá? Você pode imaginar assim, tá? Se eu tiver uma outra caixa dentro de outra, ele vai ter o mesmo espaço, né? Quer dizer, ele vai ter 12 colunas, só que um espaço menor, né? Aí tem que administrar bem isso, tá? Bootstrap também é bom para deixar as coisas deixar responsivo, tá? Fica bem melhor a visualização. Deixa eu ver até se aqui está. Aqui tá responsivo, porém tá feio, né? Porque ele tá ocupando aqui essas 3 colunas, né? Tá bem esticado, mas se eu vou esticando ele, ele vai se ajeitando aqui na página, tá? Se eu não tivesse isso aqui, por exemplo, ele tá aumentando, diminuindo aqui certinho, né, com a página. Se eu não tivesse usando o Bootstrap, ele estaria bem zoado, tipo, ia estar bem desalinhado, ia estar todo desalinhado. Vocês podem até criar isso depois pra ver mesmo, né? Mas eu acho que era isso mesmo que eu queria mostrar.